Hoje nós estamos aqui para conversar sobre RPV, requisição de pequeno valor. O que é RPV, quem paga, quem tem direito a receber, como são os trâmites aí de confecção da RPV, qual que é o prazo, todo estado, município e união tem os mesmos prazos, os valores são iguais? Estamos aqui para responder todas essas perguntas e mais um pouco, tirar mais algumas dúvidas. Bem, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Marli. O que é uma RPV? RPV é a forma de pagamento que os entes federativos têm, sejam estados, municípios, a União, seja suas autarquias ou empresas públicas. Então é a forma que eles têm de pagar uma condenação judicial. É uma ordem cronológica, uma fila que você vai entrar, cujo eles têm o prazo de 60 dias para efetuar o pagamento. Você já está inscrito no canal? Ainda não? Se inscreve aí, tem bastante vídeo toda semana, tem shorts, tem bastante novidades aqui. A gente publica vídeos semanais, fazemos lives, fazemos shorts, publicações de informações que vocês precisam sempre sobre RPV, precatório, sobre os seus processos. Então se inscreve aí. A Constituição Federal estabelece quais são os parâmetros gerais para o valor da RPV. Por quê? A RPV depende do valor. São duas formas de pagamento, certo? Que os entes federativos têm. A primeira forma é a RPV, que o nome já diz, requisição de pequeno valor. Por ser requisição de pequeno valor, tem um valor máximo estabelecido para que seja uma RPV. O que passar desse valor máximo será precatório, que é outra forma de pagamento. Então, a Constituição fixou que para os entes federais, o valor máximo de uma RPV são 60 salários mínimos. Então, se o INSS te deve, se a Caixa Econômica te deve, se uma universidade federal te deve, ou qualquer ente federal deve para você, o valor que ele te dever passar de 60 salários mínimos naquele ano corrente, você vai receber por meio de precatório. Agora, se for menor, você vai receber por meio de RPV. Funciona da mesma forma para os estados e para os municípios? Não, não funciona. Para os estados, a Constituição Federal aprega que se o estado não fizer uma lei, ou se ele fizer a lei, mas ela for menor do que o previsto na Constituição Federal, ela pagará 40 vezes o salário mínimo na RPV. Então, a RPV de um estado que não tem a lei, ou que a lei estabeleça o valor menor do que o estabelecido na Constituição Federal, esse estado vai pagar o valor de 40 vezes o salário mínimo vigente. A mesma coisa para os municípios. Se os municípios não fizeram uma lei, ou se fizeram a lei, mas a lei estabelece valor menor da RPV do que o estabelecido na Constituição Federal, o município pagará 30 vezes o salário mínimo. Vamos citar um exemplo próximo de nós aqui. Eu sou de Cuiabá. Aqui em Cuiabá foi fixado o valor mínimo da RPV de R$ 6.500. Então, se o município de Cuiabá devesse para você R$ 7.000 na lei que eles fizeram, eles pagariam aí por meio de precatório e não por meio de RPV. E aí, como a Constituição fala que o município que fizer isso, ele vai pagar os 30 salários mínimos. Então, está valendo aqui no município de Cuiabá 30 salários mínimos. E você sabe o valor que o seu município ou estado está pagando na RPV? Se você souber, deixa aqui nos comentários. E se você não souber, deixa aqui, sou de tal município, de tal estado. Quanto é a RPV? Que eu vou deixar para vocês. Eu vou deixar aqui no link na descrição do vídeo os valores de alguns municípios e estados. Para ter direito a receber uma RPV, você precisa ter ajuizado uma ação, seja direta ou indiretamente. Você pode ter ajuizado essa ação, você, pessoa individual, ou pode ser uma ação coletiva, mas precisa de uma ação judicial contra um ente da federação, um ente federativo, ou seja município, estado, união, suas autarquias ou empresas públicas. De forma bem ampla, existem duas diferenças entre a RPV, a requisição de pequeno valor, e o precatório.
A primeira diferença delas é o valor, porque a RPV tem valor fixado em lei. Superou aquele valor que está fixado na lei, que no caso da União são 60 salários mínimos, ultrapassou esse valor, vai ser precatório. Então, a primeira diferença de uma RPV para um precatório é o seu valor. E a segunda diferença, e a mais triste para nós, é o prazo de pagamento. A RPV, ela deve ser paga dentro do prazo de 60 dias. Esses 60 dias são dias corridos. Já teve bastante conversa, já teve bastante briga, já teve muitas discussões judiciais a respeito do tema, mas fixou o entendimento que são dias corridos. Então, essa é a segunda diferença entre a RPV e o precatório, porque o precatório demora bastante para receber. Quem está aí na fila de recebimento de um precatório, e se o precatório for estadual, é ainda mais demorado, e alguns municípios um pouco mais demorado ainda. Então, o precatório e o RPV, a RPV tem essas duas diferenças. Como funciona o pagamento de uma RPV? O primeiro passo para o pagamento de uma RPV são as homologações dos cálculos. E por que é a homologação do cálculo? Porque a partir da homologação do cálculo e do trânsito em julgado dessa homologação é que você vai saber o valor que você vai receber. Se for menor, né, do que o estabelecido na lei, no caso da União, menor de 60 salários mínimos, vai ser pago por meio de RPV. Agora, se for maior, vai para a fila do precatório. Então, a primeira fase de uma RPV vai ser quando os cálculos foram homologados e transitou em julgado essa homologação. Então, o juiz homologou os cálculos, ninguém recorreu, todo mundo concordou, ninguém recorreu, ou recorreram e depois dos trâmites concordaram no valor ali do cálculo, acabou o cálculo, transitou em julgado, vai começar aí os trâmites para confecção da sua RPV. Após o trânsito em julgado, o processo vai para o juiz. O juiz vai determinar que a secretaria faça o ofício requisitório de pagamento. Então, o juiz determina, não tem um prazo determinado para o juiz aí determinar que a secretaria faça a expedição. Então, o juiz tem um tempo aí, ele vai dentro do princípio da razoabilidade, da celeridade processual, ele vai fazer essas determinações por ordem cronológica. O juiz vai determinar para a secretaria que expeça o ofício requisitório, ou seja, que a secretaria informe lá o ente pagador, seja o INSS, Caixa Econômica, um estado, um município, vai ter de determinar que ele pague. Depois de expedido esse ofício e chegado a intimação ao ente, eles têm 60 dias corridos para pagar você. Eles vão te colocar numa lista, né? Uma lista de ordem cronológica que você pode acompanhar pelo site daquele devedor. Seja, se for pelo INSS, você vai acompanhar pelo TRF de competência. Se for um estado, você vai acompanhar no TJ de direito, que lá tem a ordem cronológica. Eu vou deixar alguns links aqui para vocês, e os que não tiverem aqui na descrição do vídeo, deixa nos comentários que eu vou respondendo conforme eu for conseguindo. Deu o prazo de pagamento de 60 dias corridos que os entes federativos têm para efetuar o pagamento da RPV. Isso significa que eu já vou receber o meu valor? Não. Isso significa que é o prazo final para eles juntarem no processo a comprovação do pagamento. Mas existem casos que os entes federativos demoram um pouco para juntar os comprovantes de pagamento nos processos. E por conta disso existe um atraso aí na liberação dos valores. Mas eles têm 60 dias corridos para efetuar o pagamento. Fica de olho para ver se eles já juntaram. Tá, mas juntaram o comprovante de pagamento depois de alguns dias da data prevista para pagamento. O que acontece? Se for na Justiça Estadual, e aqui é indiferente se o ente te deve é Estado, União ou municípios, ou uma de suas autarquias ou empresas públicas, o seu valor será liberado por meio de alvará judicial. O que é o alvará judicial? É um ofício do juiz para o banco liberar o seu dinheiro na conta indicada no processo. Então, o seu advogado vai indicar a sua conta, ou a sua conta e a conta dele, para que haja a liberação dos valores devidos. Depende muito do contrato que foi juntado para saber se o advogado vai receber a parte dele na conta dele e a sua parte vai para sua conta, depende do contrato, porque às vezes eles não juntam o contrato, acontece que por conta de haver essa questão, fique tudo na conta do advogado ou na sua conta.
sempre sugiro aqui que seja dividido. O advogado vá para a conta dele e o seu para sua conta. Então, na justiça estadual, existe essa possibilidade do alvará eletrônico. O dinheiro vai automaticamente para a conta indicada no processo. Agora, se o seu processo tramitou na Justiça Federal, neste caso, os valores decorrentes aqui, você vai ter que receber pessoalmente na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil. Existem exceções? Sim, existem exceções em que é feito por meio de alvará judicial também, mas são exceções. Como, por exemplo, no caso de herança, né, que teve sucessão aí, faleceu o credor originário do precatório e aí os herdeiros irão receber. Neste caso, um exemplo de exceção, mas a regra geral é que você vá até o banco com seus documentos pessoais, comprovante de endereço, dados bancários para que haja a transferência da sua RPV para sua conta e para a conta do seu advogado. Vai depender se foi juntado ou não o contrato de honorários advocatícios e o que está estabelecendo no contrato. Então, é dessa forma que você irá receber a sua RPV. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido tudo sobre a RPV. E se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de responder para vocês. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.